Salve galera, eu sou o Pastor Wesley e você está no Devocional Saindo do Crowd. Já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal e eu acredito que hoje tem uma palavra poderosa para o seu coração. Como manter o coração aquecido em 2023? Eu tenho por muito tempo lido as Escrituras e visto que todo movimento de volta para os caminhos do Senhor, ele tem um ciclo. E não só isso, também em todos os avivamentos nós vamos notar o mesmo ciclo. Esse ciclo de 7 passos aqui que acabam acontecendo em toda a Bíblia e em todo avivamento. Que são o seguinte: primeiro, ele sempre se inicia devagar com um grupo pequeno de pessoas. Segundo, ele sempre ganha proporção, pessoas são impactadas. Terceiro, a mudança na vida dessas pessoas, elas são impactadas, a mudança na vida delas e o ambiente em que elas vivem também muda. Sabe? Quarto passo, há uma estabilidade. Ele começa a crescer e agora ele chega num platô, ele chega num nível e ele se estabiliza. E aí começa, gradativamente, esfriamento no temor ao Senhor e no fervor. E esse é o quarto passo. O quinto passo é a indiferença para com as coisas sagradas. As pessoas começam a ficar indiferentes. Depois disso, desvio, abandono e apostasia. E o sétimo passo é que o ciclo volta para o início. Isso às vezes demora muito, às vezes pode ser curto, mas quando a gente estuda os avivamentos e a volta das pessoas para os caminhos do Senhor na Bíblia, a gente vai ver estes 7 passos. Então como a gente pode não cair neles? Tá? Mesmo que a gente consiga ver, a Bíblia nos diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A Bíblia nos fala que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas não de todos. Então como é que essas pessoas mantêm o coração aquecido durante a sua jornada? Então como é que nós vamos manter o nosso coração aquecido nesse ano de 2023? Eu acredito em 3 pilares muito simples, né, que nós podemos colocar na nossa vida, praticar em nossas vidas, aplicar em nossas vidas. O primeiro deles é tratar com seriedade todo pecado conhecido. Por que nós precisamos tratar com seriedade sobre o pecado conhecido? Porque, primeiramente, a gente entende de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai nos orientar, vai nos instruir, vai nos dizer que o pecado separa o homem de Deus. Foi o pecado que separou o homem de Deus no jardim e ele permanece, né, trazendo todas as consequências para a vida dos homens, para a vida das pessoas, para a vida da humanidade. Então é o que separa de Deus. Então a gente precisa tratar com seriedade. É como se você fosse um médico, sabe? Como é que você vai fazer isso? É como se você fosse um médico. Você precisa diagnosticar, ser medicado e entrar no processo. Então você precisa entender. A Bíblia nos fala para a gente pedir: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Pede para Deus olhar para o seu coração, pede para Deus te sondar, saber, bater um raio-x, fazer um check-up geral da sua vida, a fim de que você possa diagnosticar o seu próprio coração, para você enxergar o seu próprio coração e assim, por ser medicado pela palavra de Deus que nos limpa, pelo Espírito Santo que nos convence e pelo sangue de Jesus que nos perdoa, para que você também entre num processo de cura e restauração. Sabe, tratar seriamente com o pecado chama a gente para disciplina e para cuidados. Disciplina no sentido de que nós vamos ter que observar rigorosamente ou de maneira firme a nossa vida. A gente precisa cuidar dela, a gente precisa tirar aquilo que não presta, a gente precisa limpar o campo, a gente precisa viver de modo que agrada ao Senhor e tomar os cuidados devidos, porque senão a gente pode voltar a praticar as mesmas coisas, voltar pelos mesmos pecados. O segundo é desenvolver um relacionamento diário com Deus. Levíticos capítulo 6, versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Essa é uma verdade que era uma instrução a respeito sobre o que o sacerdote deveria fazer com relação ao altar. E essa é uma verdade espiritual para mim e para você.
nosso coração para manter aquecido, nós precisamos ter uma vida diária de devoção ao Senhor. Através da leitura da palavra, através da meditação, através da oração, que são um tripé para a nossa piedade, sabe? Uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que aquece, o coração é aquecido na nossa intimidade com o Senhor, nosso coração é aquecido na nossa busca diária ao Senhor. Sabe, você pode fazer isso reservando um tempinho todos os dias para você ler, para você pensar sobre o que você está lendo, como isso se aplica à sua vida e você fazer as mudanças necessárias e também num tempo de oração. Em terceiro e último lugar, é a proclamação da palavra de Deus aos perdidos. Sabe, gente, eu acredito que a proclamação aos perdidos tem um forte fundamento de manter o nosso coração aquecido. A gente sabe muito bem que uma pessoa aprende mais quando ensina. Existe um ditado que diz que quem ensina aprende duas vezes. Então nós se enchemos muito mais daquilo que nós estamos falando, mas não só se enchemos, não tem só esse benefício de quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos aprendendo muito mais sobre ele. Tem um outro benefício, que quando nós fazemos isso, né, nós estamos ensinando, nós estamos fluindo daquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Em João capítulo 4 diz que se a gente bebesse dessa água, a gente jorraria para a vida eterna. Então flui de nós. Mas existe um terceiro passo ou benefício dentro disso. Além de nós aprendermos, além de nós fluirmos e transbordarmos daquilo que nós temos, nós obedecemos ao grande mandamento do Senhor, à grande comissão do Senhor, né? Que a Bíblia nos diz que ele diz que toda autoridade foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E assim, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, existe uma condição aqui. Se a gente proclama o Evangelho, se a gente faz discípulos de todas as nações, a presença de Jesus é permanente. E a presença permanente de Jesus em nós mantém o nosso coração aquecido. Que nesse ano de 2023, você possa ter um coração aquecido diante do Senhor. Que você possa se manter assim. E assim, você cumprir cabalmente, você cumprir completamente, você fazer tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Um filho cheio dele. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Tchau, tchau.